Bom dia a todos que estão acompanhando a programação de jornalismo aqui da 99.5 nesta sexta-feira. E começamos falando de quem? Do Corinthians. O Corinthians conheceu na tarde de ontem o adversário na Copa do Brasil. O Corinthians vai enfrentar o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. O primeiro jogo em São Paulo, o segundo vai ser lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, no campo do Grêmio. Juventude e Fluminense também estarão se enfrentando. A equipe do Botafogo vai jogar contra o Bahia. O CRB de Alagoas vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. O São Paulo decide a classificação contra o Goiás, lá em Goiânia. O Red Bull Bragantino decide a classificação na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, contra o Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense será adversário do Vasco da Gama e um confronto que eles não gostariam de estar nesta fase da competição. Palmeiras e Flamengo vão decidir quem vai ficar no meio do caminho. O primeiro jogo vai ser no Rio de Janeiro e o jogo de volta vai ser lá no Allianz Parque, em São Paulo. A competição nesta fase começa no dia 31 de julho e os jogos de volta acontecem no dia 7. Portanto, de 31 de julho a 7 de agosto, já conheceremos os 8 clubes que estarão aí dando sequência na Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo, um deles não passa desta fase. O que a gente lamenta, né? Porque são dois protagonistas e, inclusive, penso eu que deveria ter o pote 1 e pote 2, né? Os 8 primeiros melhores ranqueados estariam no pote 1 para enfrentar os 8 do pote 2. A partir de então, aí sim aconteceria os sorteios. Mas um deles vai ficar agora pelo caminho. Assim como também Corinthians e Grêmio, né? Um deles vai ficar pelo caminho, o que é triste, né? Principalmente para a parte de zoação aí, para quem gosta de acompanhar os resultados e tirar sarro no perdedor. Ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos aí o empate do Santos jogando lá em Goiânia contra o Vila Nova. O jogo terminou empatado em 1-1. O técnico Fábio Carille diz que o resultado não foi de todo ruim, não. Ele gostou da equipe, da evolução da equipe e principalmente pelas dificuldades impostas aí pelo adversário. A equipe do Cuiabá, jogando aí pela Copa Sul-Americana de Futebol, conseguiu um resultado importante fora de casa, né? Davidson acabou marcando o gol do empate, 1-1. O goleiro, o Walter, que era jogador do Santos, que agora defende o Cuiabá, saiu um pênalti pro adversário já no último lance da partida. E o Walter foi lá, fez a defesa. O Cuiabá agora vai decidir a classificação em casa, né? Dependendo aí de uma vitória simples para conseguir a sua classificação. O Cerro Porteño recebeu ontem o Atlético Paranaense em partida bastante disputada aí no Paraguai e o placar foi de 1-1. O Bragantino decide a classificação em casa, o Atlético Paranaense define a classificação em casa, o Cuiabá também define a classificação em casa, assim como o Internacional, que acabou sendo derrotado pelo Rosário Central por 1-0, também vai decidir em casa. Os brasileiros que disputam aí os playoffs da Copa Sul-Americana estarão jogando entre terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. A partir de amanhã já teremos os jogos aí da 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no primeiro turno são 19 jogos. Então, a grande maioria das equipes restam 2 partidas para terminar aí a participação no primeiro turno. As equipes do Juventude, do Grêmio e do Internacional, algumas têm 3 jogos ainda a realizar para o complemento da 17ª rodada, outras têm 2 e outras têm 1 partida. Então tem várias equipes que ainda não terminarão
a 19ª rodada juntos em função aí daqueles jogos que foram adiados, jogos que envolviam as equipes lá do Rio Grande do Sul. Com imagens de Thiago e também do Josias Martins, Nenê Veloso para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora.